Havendo número legal, declaro aberta a 7ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Com a palavra o primeiro secretário, Maurício Fernandes, para que faça a leitura das matérias destinadas ao expediente. Processo de número 1121/2018. Ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto de número 11.237, de 3/1/2018. Ciente. Processo 1242/2018. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que determina a instalação de alarme de emergência em todos os banheiros destinados a pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida na forma que especifica e dá outras providências. Ciente. Processo 1328/2018. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que altera a redação da emenda e do artigo 1º, todos da lei de número 5.435, de 13 de junho de 2016, que dispõe sobre o incentivo à realização de campanha de combate ao desperdício de alimentos no município de São Caetano do Sul e da outras providências. Ciente. Processo 1329/2018. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que altera a redação da emenda e do artigo 1º, todos da lei de número 4.499, de 21 de maio de 2007, que dispõe sobre a campanha permanente para orientação do uso racional da água no município de São Caetano do Sul e da outras providências. Ciente. Processo 1338/2018. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que institui a campanha sobre a orientação para primeiros socorros nos casos de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita de recém-nascidos no âmbito dos municípios públicos e particulares situados no município de São Caetano do Sul e da outras providências. Ciente. Processo 1268/2018. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando injeção em atas e nos anais de votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Cleusa Martins de Faria. Em discussão o requerimento, em sala de discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo 1324/2018. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando injeção em atas e nos anais de votos de profundo pesar pelo falecimento de Guacirema Brajado Fivutim. Em discussão o requerimento, em sala de discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo 1327/2018. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando injeção em atas e nos anais de votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Alice Chenché. Ciente. Processo 1364/2018. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando injeção em atas e nos anais de votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor João Maier. Em discussão o requerimento, em sala de discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo 1269/2018. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando injeção em atas e nos anais de votos de congratulações ao excelentíssimo senhor comandante do policiamento de área metropolitana 6, coronel PM Paulo Henrique Fontoura Faria, e ao capitão PM Rodrigo Rocco Hazuki Maluf, comandante da 3ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar de São Caetano do Sul, pelos 43 anos de comando da CPA M6. Em discussão o requerimento, em sala de discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo 1270/2018. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando injeção em atas nos anais votos de votos de congratulações
pela solenidade em comemoração aos 43 anos do Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6, ocorrido em 26 de março. Em discussão, o requerimento. Em discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo 1278-2018. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em atas e nos anais de votos de congratulações a Vinícius Galina, pela medalha de ouro nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática de Escolas Públicas. Processo 1282-2018. Sidney Bezerra da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Brasiluz Eletrificação e Eletrônica, visando instalar um poste de iluminação pública na viela localizada na Rua Iguaçu, altura do número 143, bairro Nova Gerte. Em discussão, o requerimento. Encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo 1334-2018. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Estadual de Segurança Pública, visando a inclusão de informação sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, DPVAT, nos boletins de ocorrência de acidente de trânsito. Em discussão, o requerimento. Encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo 1335-2018. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Estadual de Segurança Pública, visando instalar a Sala Rosa no Instituto Médico Legal de São Caetano do Sul ou nos IMLs da grande região do ABC paulista, com o intuito de atender com mais conforto e sigilo as mulheres vítimas de violência doméstica. Em discussão, o requerimento. Encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo 1346-2018. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo São Caetano do Sul, visando a reiteração do pedido para a limpeza do terreno em toda a extensão da Rua Barros, bairro São José. Em discussão, o requerimento. Encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo 1349-2018. Caio Eduardo Kim Jesus Funac. Requerimento solicitando inserção em atas e nos anais de votos e congratulações ao Comando de Policiamento da Área Metropolitana 6, órgão responsável pela proteção das pessoas, combate ao crime e preservação da ordem pública na região do Grande ABC, pelos seus 43 aniversário. Em discussão, o requerimento. Encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em diversas vias públicas e bairros do município de São Caetano do Sul. Em discussão, os requerimentos. Encerrada a discussão, os coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Antes da explicação pessoal, convidar todos para aqui em pé, em sinal de respeito, façamos 1 minuto de silêncio a favor dos votos de pesar que encontram-se na mesa. Passamos à explicação pessoal. Primeiro vereador convidado a falar, líder de governo, Tite Campanella. Senhor presidente, senhores vereadores,
público presente, apenas para colocar alguns eventos ocorridos nos últimos dias, registrar aqui nos anais e colocar a população a par. Tivemos a oportunidade hoje de participar de 2 eventos. O primeiro na Secretaria da Educação, em que foi oficializado o pagamento do abono. Pela primeira vez na história do abono, nós vamos pagar 11 parcelas diretas, justas do ano, diferentemente do ano passado, que nós pagamos 9 do ano e 2 atrasadas do ano de 2016. Esse ano, a partir de agora, pagaremos as 11 parcelas do mês, conforme nós aprovamos. Essa casa aqui aprovou exemplarmente na semana passada, com toda a celeridade, com toda a presteza para os professores. Na sequência, nós tivemos também a assinatura do ato do convênio da atividade delegada, junto com o comando da Polícia Militar, lá no gabinete do prefeito, na sala de reuniões. Esse contrato, ele venceu. Nós tentamos, inclusive, acelerar na época que ele estava para vencer, para fazer o convênio novamente, mas, infelizmente, toda a burocracia estatal acabou atrasando um pouquinho e ele só ficou pronto. Então, nós precisamos começar, né, César? Desde o princípio, voltou desde o princípio a confecção do contrato e conseguimos hoje assinar. A gente espera não ter mais nenhum tipo de problema de continuidade nesse contrato. Esse contrato, a atividade delegada, para quem não sabe, é a oficialização do bico da Polícia Militar. Aquele PM que fazia um bico num comércio, numa pizzaria, numa padaria, em algum evento, ele recebe agora para usar esse tempo que ele tem de folga para continuar trabalhando fardado, continuar trabalhando pelo Estado, pela cidade. Acho que junto com o Detecta é uma coisa que é pouco explorado ainda na cidade. O Detecta é um conjunto de 27 câmeras que nós temos espalhados aqui nas entradas e no interior da cidade, que identifica automaticamente todos os veículos que por ele passam. Não multa. Então, muitas câmeras que as pessoas vão ver na cidade são câmeras do Detecta que não são radares, elas não multam, mas automaticamente todas as placas são lidas dos veículos e vão para uma central. Automaticamente essa central detecta qual carro tem busca e apreensão, qual carro é objeto de roubo, qual carro é clone, e automaticamente a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal, são acionadas para buscar esse carro, porque as câmeras estão informando onde elas se encontram. Isso já deu resultado. Nós já estamos com o Detecta implantado aqui, se eu não me engano, há uns 3 meses, e já deu inúmeros resultados na redução de furto e roubo de veículos aqui na cidade. E também da desova. Para quem não sabe, São Caetano era um lugar muito usado. O carro era roubado no Ipiranga, era roubado no Jabaquara, era roubado em Santo André, e os criminosos deixavam o veículo esfriando durante um certo tempo aqui em São Caetano. Cansei de ver operações em que a polícia ficava de tocaia 2, 3, 4 dias esperando os ladrões voltarem. Então, eles roubavam o carro, vinham para São Caetano, deixavam o carro aqui durante 3, 4 dias, esperavam esfriar, se não tinha alarme, localizador de satélite, e depois eles iam para buscar o carro. Então, isso aí também, inclusive, está sendo eliminado. Então, eu queria falar aqui do abono, queria falar daqui do convênio da Polícia Militar, queria falar também ontem da entrevista do juiz Sérgio Moro. Eu sou um pouco crítico aqui com algumas questões do Judiciário, e mesmo na semana passada, na sessão extraordinária que nós tivemos aqui, inclusive critiquei a sessão que a gente teve do Supremo Tribunal Federal, que tinha sido na véspera, na quarta-feira, que acabou dando um salvo-conduto ao Lula. Eu sou muito crítico com relação aos juízes, ao Judiciário em geral. Mas ontem uma entrevista que nos enche de orgulho e que faz a gente acreditar que o país ainda tem pessoas boas e que tem uma vocação para seguir em frente. Eu vejo aqui a manifestação do meu amigo Tião do PT. É óbvio que ele tem que defender o Lula, e essa hora já era para estar preso, né? Salvaram a barra dele na quarta-feira passada lá. Mas o Lula, que é tão aclamado, né? Que o pessoal acha que ganha eleição. O Lula não consegue dar uma volta na Manuel Coelho aqui. Ele não chega até o Niterói. Ele apanha. Mas as pesquisas da Folha, né? Acabam dando que ele... E o pessoal do PT acredita que ele vai ganhar a eleição. Não vai. Não vai nem disputar. Mas era isso que eu tinha para falar agora, senhor presidente, e agora a gente volta aqui mais uma vez. Muito obrigado. Carlos Humberto Serafim. César Oliva.
Boa tarde, presidente, mesa, caros colegas, público presente, imprensa. Aproveitando aqui as palavras do líder de governo, Tite Campanella, eu venho muito feliz aqui hoje esta tribuna, falar sobre a assinatura do convênio da atividade delegada, da operação delegada em São Caetano do Sul. É uma pauta que a gente trabalha desde o início do ano passado, e a Secretaria de Segurança, em nome da doutora Elaine Biasoli, realmente deu um empenho maravilhoso. Realmente tem toda uma burocracia que teve que ser vencida, passo a passo, etapa a etapa, mas hoje conseguimos assinar o convênio. Até sexta-feira, até o final dessa semana, ele vai estar em execução já na cidade, aumentando aí o nosso contingente. Os policiais que estão em folga vão ser pagos para estarem em nosso município. Então, a gente vai ter aí a evolução do decréscimo do índice criminal na nossa cidade, com toda certeza. Então, só apenas frisar aqui que, com toda certeza, nós somos a única cidade do ABC com este convênio com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, e creio eu, se não me engano, salvo engano, da região metropolitana de São Paulo. Então, estamos muito bem, vamos continuar assim, nesse empenho. Prefeitura, o Executivo, junto com a Secretaria de Segurança, a Comissão de Segurança aqui dessa casa, os vereadores que se empenham, como o Olinto, que está aqui comigo, e outros vereadores que não estão presentes, mas vamos continuar nossa luta pela segurança da nossa cidade. É difícil, não tem como estar perfeito, não tem como colocar um policial em cada esquina, mas dentro do possível, contando com a colaboração da tecnologia, que também estamos empenhados, a gente vai, com certeza, cada ano que passa, evoluir na questão da segurança pública em nosso município. Obrigado. Daniel Córdoba. Peço ao Biratã para vir à presidência. Presidente, o Biratã, senhores vereadores, vereadora, público presente, imprensa, serei breve, só para enfatizar algumas agendas positivas, as quais o líder já bem colocou de pronto aqui ao plenário, mas para enfatizar a importância que a Câmara teve nestas agendas. Primeiro, à tarde, foi promulgada a lei do abono, lei esta que semana passada foi aprovada de forma unânime pelos vereadores desta casa, em que pese todo o rico debate que aqui ocorreu, mas ao final o projeto aprovado, em primeira e segunda votação, um projeto, ao meu entendimento, eu acho que é o nosso entendimento histórico, pois será a primeira vez, como o prefeito bem colocou hoje à tarde, que serão 11 parcelas consecutivas pagas aos professores da rede municipal de educação, mais os professores do esporte, mais os professores da Fundação das Artes. Salvo engano, primeira parcela de fevereiro paga até 29, é isso, líder? Então, até o final do mês de março, até dia 29, a parcela referente a fevereiro já estará sendo quitada, com a promessa de tentar fechar o ano com todo o fluxo das 11 parcelas pagas. Isso mostra o incentivo que tem. E só foi possível porque esta Câmara entendeu a importância, aprovou em regime de urgência na última semana, em primeira e segunda votação. Esta Câmara tem a educação como uma das suas prioridades. A gente levantou, fez duas sessões extraordinárias, e com isso nós conquistamos o direito para que ainda esse mês entrasse esse abono. Isso é uma conquista de toda a Câmara. Parabenizo também os vereadores da Comissão de Segurança desta casa, vereador César Oliva, vereador Marcel Munhoz, vereador Sidão da Padaria, que formam a Comissão Parlamentar Permanente das questões relacionadas à segurança, foram defensores da operação delegada, entre outros projetos, e hoje foi assinado. E aí o César trouxe uma informação que muito enriquece: é a única cidade da região metropolitana e do ABC que tem este serviço. E eu faço questão de citar a ABC porque a gente sempre defende que transporte, saúde, drenagem, saneamento,
trânsito e segurança precisam de soluções regionais. Você não consegue resolver esses problemas crônicos de cada uma das cidades de maneira isolada. Pensar em segurança pública, por exemplo, é pensar uma solução integrada, pelo menos nas 7 cidades do Grande ABC. E aí, dado este tema, a importância deste tema, acho pertinente levantar à memória a matéria que o Diário do Grande ABC nos traz no último domingo, onde mostra com dados a ineficiência que o consórcio traz até este momento perante temas pertinentes. Quer dizer, enquanto São Caetano está fazendo a sua lição de casa no que tange à operação delegada, ao Detecta e outros, não vejo isso em consonância com os outros municípios. Rogo que seja apenas um problema pontual, não um problema intrínseco à questão do consórcio, mas chama a atenção essa matéria do Diário do Grande ABC. Acho importante nós, da Câmara dos Vereadores, os quais temos a obrigação e o dever de fiscalizar todos os atos do Executivo, afinal os repasses por esta casa são aprovados, é nossa obrigação estar atento a esta matéria, que pode nos trazer uma certa preocupação. A assinatura do programa Detecta hoje mostra a preocupação que temos em relação à segurança pública em São Caetano, é uma exigência da nossa cidade, dos nossos moradores, mas entendo que deva se estender como uma política pública para todas as cidades do Grande ABC. Mais uma vez, obrigado pela paciência e atenção de todos. Boa noite, presidente, secretários, vereadores, público presente. Serei breve, porque os temas já foram bem abordados aqui, por quem já me antecedeu nesse microfone. Então, falar do abono, parabéns, um trabalho que foi feito pelo Executivo e a Câmara acelerou para isso ocorrer mais rápido possível, e desse mês receber uma parcela das 11 que vocês já ouviram. Em relação à operação da Polícia Militar, de colocar mais policiais trabalhando fardado, e é o bico oficial, ou é a hora extra do trabalhador comum brasileiro, você faz com que o policial ganhe mais, trabalhe mais e ganhe mais, mas trabalhe fardado com viatura, rádio, né, com equipamento de segurança, arma, porque é muito melhor fazer um bico como policial do que de leão de chácara, de segurança particular, em algum lugar de bingo clandestino, que é onde costuma morrer muita gente. Então, é uma coisa nobre, ajuda no orçamento do policial e melhora aí muito a segurança de São Caetano. E aí, tem dois assuntos, dois aspectos que a gente não pode deixar de falar. Primeiro, falaria para o Jander e para o Chico, que não está aqui agora, que esse foi talvez o único acordo assinado pelo governo anterior que eu aplaudi com vontade, né? Que foi no governo anterior que essa operação delegada foi assinada e que recebeu meus elogios na época. Isso mostra que o Auríquio não tem aquela visão tacanha de não repetir o acordo, porque já tinha sido feito pelo governo anterior. Então é bom para todo mundo, é bom para o policial e melhor ainda para todos nós. O Auríquio repetiu e está de parabéns. E me surpreendeu hoje, eu não sabia, que não tem em nenhuma outra cidade a operação delegada, onde a segurança, com certeza, estatisticamente falando, dos outros municípios é muito pior que a nossa. E eles não têm essa operação delegada, não sei se é falta de interesse, eu não sei qual é o motivo. E o Pio comentou aqui sobre o consórcio, eu que sempre critiquei o consórcio aqui, sempre disse que era um dinheiro jogado fora, falei isso todos os anos até agora, né? O consórcio, a meu ver, nunca serviu para nada, não se envolve em nenhuma questão relevante, e o dinheiro é alto, é um monte de dinheiro,
já foi até 5 milhões de reais, agora deve estar em 1.200.000, se não me falha a memória, se eu estiver errado, me ajudem. Então, é 1.200.000 que poderia estar indo, né, para professores, para segurança, para saúde, para remédio, que pagar por um consórcio que não consegue. Antes a culpa era do PT, né, o Tião está aí. Foi aparelhado pelo PT. O PT não está mais no consórcio, e cadê o consórcio? A culpa é da instituição, da entidade. Não, aquela ideia do Celso Daniel, que nasceu muito boa, não aconteceu, não virou, e na prática não tem nenhuma utilidade, a não ser gastar um monte de dinheiro que deveria ser usado em São Caetano, ainda mais em época de crise como vivemos. Muito obrigado. Jander Cavalcante. Dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, caros parlamentares, público aqui presente, demais que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Hoje eu quero falar em especial ao servidor público municipal. Foi importante a aprovação do abono para a educação, mas é importante uma discussão de 2 temas que são muito caros ao servidor público. O primeiro é o problema do plano de saúde. Já há quase 1 ano e meio que o servidor está sem plano, com a justificativa que a empresa anterior não prestava um serviço à altura do servidor público. E já teve um processo licitatório que se deu por encerrado por problemas das empresas, e agora, hoje foi publicado a convocação de um novo processo licitatório, dia 12 de abril. Pois bem, eu, mais a minha equipe, tivemos, né, a preocupação de ler bem o edital. Ainda não deu para ver tudo, né, mas já avançamos um pouco. E o que nós descobrimos de início é que parece que uma inapetência, ou seja, uma vontade do Executivo de fato, nós temos o plano de saúde. 2 problemas que identificamos. Primeiro, que não há garantia da questão da reavaliação do valor quando se completar 1 ano. E caso o poder público queira fazê-lo, ele está usando o IGPM como índice de reajuste. Pois bem, os planos sérios, né, os planos mais robustos, aquele que todo servidor sonha em ter, eles não usam o IGPM, eles usam o índice da Agência Nacional de Saúde, ANS, que também, além da inflação, leva em consideração a questão do sinistro. Portanto, com o edital que está na praça para o dia 12, provavelmente esse sonho do servidor público novamente vai ser, ele vai ter uma grande decepção. Não adianta usar eufemismo, dizer que está preocupado, quando, de fato, você faz um edital que não abre espaço para que o plano sério participe. Corremos o risco de o plano que vai ganhar talvez seja aquele que o prefeito encerrou o contrato com a justificativa que não era bom. A outra situação, já que o tempo corre, é sobre a defasagem salarial. Já são 2 anos sem reajuste. Hoje, só usando o índice da inflação, já estamos próximos de 10% de defasagem salarial. E até agora, o Executivo não deu nenhum sinal que vai enviar para essa casa um projeto de lei fazendo essa reposição salarial. Porque com 10% já não é nem a questão de aumento. O que se está falando é a recuperação da perca salarial nesses últimos 2 anos. Lembrando, viu, meu caro Parra,
que no governo do PMDB no passado, no governo do Paulo Pinheiro, sempre teve aumento. Às vezes um pouquinho acima da inflação, mas todos os anos houve o reajuste. E, por fim, eu quero mandar um recado para o meu líder, né, o líder do governismo, que o meu partido, apesar de não votar em Lula, não concorda com a afirmação de Vossa Excelência que ele vai apanhar. Isso não é democracia. Todos têm o direito de andar em São Caetano. Nós não podemos rasgar a Constituição. Seja Lula, seja Bolsonaro, seja Alckmin. Todos têm o direito de ir e vir. Isso é democracia, porque senão nós vamos cair de fato no fascismo, quando é impedir as pessoas de expressarem as opiniões. Podemos até não concordá-las, né? Não aceitá-las, mas não podemos impedir as pessoas com violência, né, de expressar o seu pensamento, a sua opinião. Eu acredito que o líder talvez tenha se exaltado um pouco, eu não acredito que seja esse o pensamento dele, mas fica a observação. Temos que defender a democracia sempre. Pela ordem, senhor presidente. Eu queria tirar uma dúvida aqui. Quando o vereador não entende o que a gente fala, e eu preciso explicar didaticamente para ele, eu queria saber para que a gente procede. Porque eu não falei que o Lula tem que apanhar. Estou dizendo que, contestando os índices de popularidade dele, ele não conseguiria andar um quarteirão numa cidade sem apanhar. Não estou dizendo que ele deve apanhar. Jamais falei isso. Nunca disse isso. Então, o senhor está entendendo errado. A torcida do PT não entendeu, normal. Seu tempo se extingue. A torcida do PT não entendeu, eu até entendo. Pessoal, o senhor é o professor, o senhor não pode entender errado isso, não, por favor. eu fico feliz, só para esclarecer, só para esclarecer, ó, pessoal, Jander, não, seu só tempo para já esclarecer, se encerrou. só para esclarecer de ordem. Eu fico feliz que o líder, fico feliz que eu tenha entendido errado, agora eu peço, eu peço aos munícipes que não façamos o mesmo erro, temos que deixar os outros também se expressar. Fico feliz que eu tenha errado. Vereador Marcos Fontes. Vereador Marcos Fontes dispõe de 5 minutos. O senhor dispõe de 5 minutos, vereador. Boa tarde a todos, senhor presidente, mesa, nobres vereadores. Vereador, eu não sei, senhora. De verdade, eu suponho que nenhum dos 19 vereadores o saibam. Com a palavra, o vereador. Também queremos. Vereador, encerre o tempo. O senhor dispõe de 5 minutos, vereador. Obrigado, senhor presidente. Porque vocês não falam de segurança, mas vocês têm segurança. Vocês andam com segurança. Público presente e imprensa. Eu serei breve. Vai, vereador. Não sei também. Como membro da Comissão Especial do Meio Ambiente. Deve estar com a sua irmã. Vereador, por gentileza. Obrigado. Vereador, faça seu Tá bom. Bom, eu só quero agradecer, em primeiro lugar, como membro da Comissão Especial de Meio Ambiente, hoje a mesa, o secretário leu um projeto nosso de lei, a campanha permanente para orientação do uso racional da água no município de São Caetano do Sul e da outras providências. Lembrando que essa semana, né, dia 22, comemorou-se o Dia Mundial da Água, e é um problema muito sério. Haja visto que tivemos o fórum realizado em Brasília, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, onde a diretora-geral da Organização das Nações Unidas da Educação, Ciência e Cultura, da Unesco, Audrey Azoulay, disse que nos próximos dias enviará um relatório para todos os 30 países.
E esse documento tem o objetivo de auxiliar nos caminhos em que queremos andar e investir em nossas estruturas corretas. Todos nós sabemos os benefícios das soluções baseadas na natureza. O que eu quero dizer? Em 2014, tivemos uma crise muito grande em São Paulo, a crise hídrica, todos lembram. E esse projeto tem a finalidade de conscientizar as nossas crianças, porque, afinal, o país, o futuro é deles, pois nós sabemos que a água é a vida. Sem água, não temos como sobreviver. E devo lembrar vocês também que a água faz parte do mundo, só para vocês terem uma ideia, 12% da água doce do mundo encontra-se no Brasil. Mas vamos imaginar que no mundo existe 1 trilhão e 500 bilhões de quilômetros cúbicos de água. Imaginemos que essa água fosse colocada num copo de 300 ml. Dessa água que o país é planeta Terra, mas na verdade é um planeta água. Essa água, se fosse colocada num copo, 97,5% dela seria salgada, ou seja, 2,5% é água doce. Desse 2,5%, apenas 1% é água potável, ou seja, uma gota. Uma gota. Significa o quê? Nós temos um problema muito sério. Em 2050, do jeito que vai, se não nos preocuparmos com isso, o mundo terá uma escassez de água. Para vocês terem uma ideia, na Ásia, em torno de 40% da população não tem água potável. Na América do Sul, em torno de 5%. Portanto, senhores, eu acho esse projeto muito importante para que nós possamos ser aprovado através das comissões e trabalharmos com as crianças. Outra coisa, queria só para reforçar, eu acho muito importante os 2 projetos que foram assinados. Parabenizar todos os vereadores, realmente é o abono dos professores, merecido, em 11 parcelas. Na quinta-feira, em primeira e segunda sessão, foram aprovadas e hoje foi a promulgação. Outra coisa, realmente o acordo que foi feito, o convênio com a Polícia Militar, também a atividade delegada, muito importante, porque isso, o Córdoba fala muito em empresariado, e realmente os empresários, eu tenho alguns amigos que reclamam muito da segurança, e eu tenho certeza que com isso aumentará até os investimentos em São Caetano. E outra coisa importante, parabenizar ontem a TV Cultura, como o Tite falou, pela entrevista de uma pessoa ícone no país. Nós precisamos de mais pessoas como o Sérgio Moro. Primeira, segunda instância, se quem quer que seja a justiça, existe igual para todos. Não vou discutir aqui quem foi julgado ou não. Só quero dizer o seguinte, parabéns ao Sérgio Moro, e eu acho que todos nós deveríamos seguir o exemplo dele, todos os cidadãos. E eu acho que o dever de ter a civilidade não é só da justiça, não. Não é só do nós parlamentares, sim de todos os cidadãos. Obrigado. Encerrada a explicação pessoal, passamos à ordem do dia, com a palavra o primeiro secretário para a leitura das matérias pertinentes à ordem do dia. Processo de número 3391/2017. Edson Roberto Parra. Segunda discussão e votação do projeto de lei que institui o calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul, a Semana de Orientação Profissional para o Primeiro Emprego nas escolas públicas municipais de São Caetano do Sul e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão o projeto de lei, encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em segunda votação, publique-se em sua forma original o projeto. Com a palavra, o primeiro secretário Maurício Fernandes, para a leitura do segundo item da ordem do dia. Processo de número 1990/2015. Fábio Soares de Oliveira. Primeira discussão e votação do projeto de lei que dispõe sobre a instalação de bebedouros nas agências bancárias no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, deixando a critério do plenário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento,
deixando a critério do plenário. Em discussão o projeto de lei. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo ao projeto permaneçam como estão. O projeto foi rejeitado com voto favorável. Votou contra o projeto favorável? Com voto favorável do vereador Janderleira. Desta forma, peço que arquive-se o referido projeto. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do terceiro item da ordem do dia. Processo de número 2499/2015. Fábio Soares de Oliveira. Primeira discussão e votação do projeto de lei que dispõe sobre a criação de locais específicos reservados exclusivamente para pessoas com deficiências físicas em eventos realizados no município de São Caetano do Sul e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento contrário. Informo aos senhores vereadores que eu coloco em discussão e depois em votação o parecer contrário. Encerrada a discussão, em votação o parecer contrário da Comissão de Finanças e Orçamentos. Os vereadores que forem favoráveis ao parecer contrário permaneçam como estão. O parecer contrário foi mantido com voto contrário do vereador Janderleira. Dessa maneira, peço que arquive-se o projeto. Com a palavra, primeiro secretário para a leitura do quarto item da ordem do dia. Processo de número 2635/2015. José Roberto Espíndola Xavier. Primeira discussão e votação do projeto de lei que estimula as concessionárias e revendedoras de veículos automotores situadas no município de São Caetano do Sul a entregarem laudo técnico especializado dos odômetros sempre que solicitado e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, deixando a critério do plenário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, também deixando a critério do plenário. Em discussão o requerimento, em discussão o projeto de lei. Encerrada a discussão, coloco o projeto em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com o projeto permaneçam como estão. Projeto rejeitado com voto favorável do vereador Janderleira. Para justificar o voto, presidente. Dessa maneira, peço que arquive-se o projeto. O senhor pode justificar, vereador. Vai ser aqui mesmo. Eu vou justificar o voto porque, falando de odômetro de veículo, líder, a gente entende da oficina mecânica, porque eu também tenho oficina mecânica. O projeto ele é bom, ele é interessante, porque, infelizmente, hoje, muitas pessoas que mexem com venda de veículos, eles acabam alterando o odômetro do veículo. Está certo que a prefeitura vai poder fiscalizar isso, não tem como, mas que a gente, que é consumidor de veículo, fique atento, porque isso acontece com frequência. A gente temos um equipamento que passa no carro e vê a quilometragem original, e não a que está marcado lá. Então, dessa forma, muita gente acaba enganando, falando que tem uma certa quilometragem mais baixa e o carro está bem rodado, então não deixa de ser um projeto interessante. Obrigado, vereador. Claro, Aproveitando claro. o comentário do vereador Maurício Fernandes, Claro. Os laudos periciais que são exigidos hoje para fins de transferência, ou até para a concretização das compras, da efetivação da compra do veículo, eles não são substitutivos dessa... Não. Ele não atesta... Alguns não atesta essa veículos, intensidade da quilometragem? alguns veículos sim, o restante só é autorizada mesmo para poder ter. E essas empresas que dão esse laudo não têm o equipamento como autorizado para poder... Alguns carros sim, outros não 100%. Com a palavra, primeiro secretário para a leitura do quinto item. Processo de número 4606/2017. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes e Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Primeira discussão e votação do projeto de lei que altera a emenda e o artigo 1º da lei do número 3.640, de 12 de março de 1998, que institui a Semana Municipal do Aleitamento Materno e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do sexto item da ordem do dia. Processo de número 9080/2017. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Discussão e votação única do projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão sul-são caetanense ao padre Alexandre Costa Santos pelos relevantes serviços prestados ao município. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento
Também favorável. Comunica aos senhores vereadores, comunica ao plenário que encontra-se na mesa um pedido de arquivamento da proposição para que o faça a melhor redação. Os vereadores que estiverem de acordo ao pedido de arquivamento permaneçam como estão. Aprovado. O projeto foi arquivado para que o autor reapresente com as devidas adequações legais. Antes de encerrar a sessão, comunico que a pedido do ex-vereador Horácio Neto, este plenário, ao término da sessão, irá receber uma comissão de 5 membros, representantes da educação, para que entregue a pauta relativa à educação. Nada mais havendo, com a graça de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado.